Vamos lá, o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Pode ler para mim, irmã? A gente comparar as versões bíblicas aqui. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Obrigado. O irmão que está com a King James novinha em folha aí, ó, tinino. Aí, leu Gênesis 1, 2 para nós. Consegue ler? Aham. Sobre a face do abismo. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Isso aí. Porque aí sofre uma variante. Se sofre uma variante, eu fico um pouquinho mais distante do texto original. Isso, em alguns textos da Bíblia, não prejudica nada. Mas em alguns outros textos, que aparecem algumas palavras importantes, prejudica. Porque aí quando o pregador vai pregar, ele prega lá baseado no texto em português e não no que diz a palavra original no português, no hebraico, no caso do Antigo Testamento. Ele não busca a etimologia da palavra original, e aí o que acontece? Ele não consegue ter uma interpretação correta do texto. É daí que surge o que eu falei na primeira aula, as heresias, as falsas doutrinas, os dogmas. Toda falsa doutrina, ela é baseada em uma palavra que fugiu do texto original. Tá? Fugiu, que nesse dia eu falava para minha princesa em casa, falava para ela, você pega o texto de Gênesis, por exemplo, capítulo 15, em algumas Bíblias diz que Deus chamou Abraão para fora. E chamou Deus Abraão para fora. Fora da onde? Da tenda. Ele estava dentro de uma tenda. Aí o outro texto diz assim, e o Senhor o levou para fora da tenda. Muda ou não muda? Sim ou não? O que é chamar para fora? É alguém que está do lado de fora, dizendo, vem para cá. Não é isso? Chamar é eu chegar no portão da Jennifer, do Jonathan, chegar no portão do irmão aqui e chamar ele para fora. Agora, o outro texto diz, e Deus o levou, o conduziu para fora. Isso significa que Abraão estava dentro da tenda e Deus decidiu entrar lá dentro. Aí você lê o contexto, Abraão está triste, Abraão está com medo, pensando que ia morrer, e Deus entrou. Aí você vai lá para o texto em hebraico, em Gênesis 15, que não é o foco da aula hoje, Deus entrou na tenda mesmo. Deus o conduziu para fora mesmo. Então, quando eu vou pregar, eu já tenho uma outra ideia do texto. Eu não tenho a ideia de um Deus que chegou lá no portão da casa de Abraão e disse, ô Abraão, você está triste? Vem para fora. Não, eu tenho a ideia de um Deus que entrou lá dentro e disse, vamos lá fora. Dá uma olhadinha para o céu, Abraão. Quantas estrelas, se é que você pode contar? Então, muda completamente a ideia na hora de pregar. Sim ou não? Amém? Você vê como o pregador, ele tem essa... Quando ele tem esse conhecimento, ele tem essa perspectiva diferente do texto. Aí a visão dele parte a partir da interpretação correta. Tá? Então vamos lá. Primeira palavra que aparece ali, Verhaaretz, né? Aí o que está escrito aí em português? Qual é a primeira palavra que aparece aí? E a terra. Então, como se diz e a terra em hebraico? Verhaaretz. Verhaaretz e a terra. Tá lá. Aí vem a segunda palavra, Haitá. Aí que eu fiz essa comparação de versões, agora vocês vão entender e a gente vai depois falar sobre essa palavra Haitá. Eu não vou explicar agora, que está no slide ali. Haitá. Na sua tradução está escrito, e a terra era. Em algumas versões diz estava. Tem alguma Bíblia que se encontra essa palavra estava? Glória a Deus. Aleluia. Falar em línguas agora, hein? A sua também? Estava. Porque o manuscrito dos textos Massoreta aparece no hebraico, tá? E no palhebraico, a palavra estava. Estava e era é a mesma coisa? Vou perguntar de novo. Era e estava é a mesma coisa? No português. Exatamente. Era uma definição do passado, estava também, né? É que uma está a expressão era está no substantivo e a palavra estava está no artigo do passado, está numa definição passada, estava, tá? Aí você fala assim, é o português.
É o que eu estou dizendo. O hebraico ele é muito mais rico. Depois, com o passar de um mês aí que vocês estiverem estudando, vocês vão ver que o hebraico é muito mais limpo, muito mais lindo, tanto que é um idioma semítico, muito mais puro na sua colocação e não é tão difícil de aprender, tá? Só que ele traz uma ideia muito mais profunda do que o português. Por exemplo, estava e era na nossa mente era só isso, né? Estava. Moisés foi lá e escreveu estava e beleza, mas depois nós vamos ver que a coisa é muito mais profunda. Então vai lá, Verhaaretz, Haitá, Tohu, Vavorro, né? Estava vazia e sem forma, Tohu, Vavorro. Depois vem Verrocheon, ou, tá, vamos lá, Alpinei, tá? Tá aqui no canto. Depois, Elohim. Vocês estão vendo que Elohim não, perdão. Tá lá, Alpinei, Terron. Até eu tô difícil de enxergar aqui. Terron. Terron é abismo, tá? Só para vocês entenderem. A palavra Alpinei aqui, ela traz a ideia de condição. Depois nós vamos explicar isso. E a palavra Terron. Terron, eu também não vou falar agora porque eu fiz um slide ali só falando sobre a palavra Terron, que ela é muito profunda, a palavra abismo, tá? E hoje vocês vão aprender algo que talvez vocês nunca imaginou que surgiria dessa palavra do versículo 2, porque toda a base da Bíblia está nesse versículo 2 aqui, tá? Aqui é uma base profunda para quem quer conhecer o Antigo Testamento completo, é o versículo 2 da doutrina da criação de Gênesis capítulo 1. Então nós temos a palavra terron, que é abismo, depois vem a palavra verrua, que é espírito, tá? Rua é espírito, espírito do eterno, que nós chamamos de Espírito Santo, né? Espírito Santo seria Verrua Hakodesh, que seria Espírito Santo, tá? Depois nós temos a palavra Elohim, tá vendo ali do lado do quadrado aqui, ó? Essa palavra do lado daquele círculo que eu circulei ali, essa palavra, Elohim, tá lá, ó, Elohim. Lembrando que a palavra Elohim, ela tá no plural, tá? Isso aqui é profundo, né? Tá no plural. Elohim. Depois vem a palavra Merahefte, que na sua tradução tá se movia, ou pairava. Olha lá, tá, eu até circulei ela, porque essa palavra, ela traduzida por português, ela traz uma ideia totalmente diferente da nossa cultura, tá? Se você for estudar com qualquer judeu, rabino, em qualquer escola israelita, essa palavra Merahefte, ela é bem diferente. Depois nós temos aqui, né, a palavra Alpinei de novo, e depois a palavra Ramaim, ou Maim, que é água, tá? Ramaim porque é águas, tá? A última palavra que aparece lá, Ramaim. Isso mesmo, coloca a setinha aí que eles conseguem se encontrar. É essa palavra. Vamos mudar o slide agora para a gente começar a entender esse versículo. E para quem não estava na primeira aula, não sei se o irmão que trouxe a esposa ou comentou com ela, que Gênesis capítulo 1, Deus está criando tudo dentro da cabeça, tá? Do cabeça, isso é. Não é uma criação espontânea, é um projeto. Deus está projetando para trazer a existência. Tudo que acontece no capítulo 1 ainda é no mundo espiritual, é dentro de Deus, dentro da mente de Deus, tá? Isso nós vamos usar uma linguagem humana para a gente entender. É como se Deus estivesse projetando todas as coisas para, a partir do capítulo 2, ele criar. Eu coloquei ali em amarelo, achando que ia destacar, mas aí sumiu mais ainda, né? Tem que apagar a luz ali, nem eu consigo ler agora. Senão vocês não veem, eu também não consigo ler aqui. Aí, acho que agora vai. Se conseguisse aumentar, seria... Aí. Agora sim. Vamos lá ver se vai dar. Aí, ficou melhor, né?
Tá, vamos lá. Lembra que eu disse, agora, eu estava lendo o texto, eu fiz uma menção da palavra haitá. E eu disse o que significa haitá. O que significa haitá? Vamos ver quem lembra. Haitá significa era ou estava, tá? Então a primeira palavra ali, a palavra era ou estava, quer dizer, a terra estava sem forma e vazia. Então vamos lá, vocês têm que guardar isso aqui, tá? Futuramente nós vamos fazer uma prova, vai cair alguma coisa sobre essas palavras aí. Haitá. Então haitá é a expressão era ou estava no português. Era ou estava. Eu peguei lá, ó, e escrevi para vocês. Se torna-se, vir a ser, existir, acontecer. Acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir ou a ser. Parece estranho, mas essa palavra significa essas coisinhas que estão aí, tá? Se você fosse interpretar, se tornar-se, vir a ser, existir ou acontecer. Por que eu coloquei nessa ordem de definição? A gente precisa entender que aqui existe uma particularidade do texto. Por quê? Quando você lê lá, a terra estava sem forma e vazia, essa palavra, ela foi colocada por Moisés, tá? Porque foi Moisés que escreveu, em especial, o livro do Gênesis. Eu já falei na aula passada, ele estava lá no Monte Sinai, ele recebeu os mandamentos, e ali ele escreveu a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Então vamos lá. Essa palavra haitá no hebraico, ela é importante porque a gente precisa entender que essa palavra ela é colocada dentro de uma condição, tá? Ela vem antes da sem forma e vazia, né? A expressão sem forma e vazia, para definir essa condição de sem forma e vazia. Então, para vocês que estão aprendendo, a palavra haitá ela é muito importante, porque ela traz uma definição de condição. Quer dizer, Deus criou a terra sem forma e vazia? Sim ou não? Sim? No pensamento da irmã, sim? Você acha que Deus criou a terra sem forma e vazia? Hã? Exatamente. Olha só, é por isso que o detalhe do texto, a teologia trabalha isso, o detalhe do texto, em especial o que diz o texto original. Então, se a palavra estava vem antes da palavra sem forma e vazia, ela coloca essa sem forma e vazia num ato condicional. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, por isso que a palavra haitá aparece, para que essa terra se tornasse a ser sem forma e vazia. Então aconteceu alguma coisa. Aí você fala assim, por quê? Eu fiz essa pergunta se você acredita que a terra foi criada sem forma e vazia, porque a Bíblia não diz isso. Quer ver? Ó, vamos dar um exemplo. Coloca aí para mim, Isaías 45, 18. Tá? Vamos lá. Vamos buscar o entendimento do texto. É assim que a gente interpreta o texto para poder pregar. 45, 18. Aí. Porque assim diz o Senhor, Isaías está profetizando, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou, mas antes a formou para que fosse. Eu sou o Senhor, não há outro. Então Isaías está dizendo que Deus não criou a terra vazia. Se Deus não criou a terra vazia, como é que a terra aparece vazia no versículo de número 2 e ainda sem forma? Porque a palavra haitá está explicando que aconteceu alguma coisa. Então, pastor Edson, Deus criou 2 terras? Não, Deus criou uma só. Mas o versículo 1, na aula passada, para quem não estava, eu expliquei. Deus criou primeiro os céus, depois a terra. Então a terra do versículo 1 não é a mesma terra, no sentido de originalidade, do versículo 2. Por isso que a palavra haitá é colocada lá. Como assim? Deus criou uma terra
original, uma terra que não era sem forma, uma terra que não era vazia, porém, chega no versículo 2, essa terra agora ela se encontra naquela condição. E o que levou ela a chegar naquela condição? Né? Aí tem algumas teorias. Lembra do Big Bang? Né? A teoria, por exemplo, do criacionismo, que a própria ciência diz que houve uma explosão. Tá? Houve uma explosão. Isso é uma teoria, né? Da evolução, do criacionismo. Diz que a Terra explodiu e tal, e houve uma explosão. No aspecto bíblico, examinando, nós não vamos falar profundamente desse assunto hoje, porque senão a aula fica muito longa, e nós vamos ter uma aula depois sobre esse assunto. Mas, por exemplo, na doutrina cristã, né, dentro da doutrina cristã, se ensina que houve uma guerra no céu, Apocalipse fala isso, o livro do profeta Ezequiel fala isso, o livro do profeta Isaías fala isso, e essa guerra que houve no céu resultou na queda da terça parte dos anjos. Já ouviram isso, né? Todo mundo. Porque a terça parte dos anjos caíram, foram precipitados aonde? Na terra. E aí, essa queda, o próprio Jesus fala que ele viu Satanás ser lançado na terra como um raio, né? Então você já imagina um raio, né, num dia de tempestade, o estrago que ele causa quando ele se choca com uma aeronave, quando ele se choca com uma árvore, com uma casa. E Jesus disse, eu vi Satanás ser lançado na terra como um raio. E aí a doutrina cristã dá uma ideia que essa destruição do versículo 2, que deixou a terra sem forma e vazia, foi exatamente a queda da terça parte dos anjos. Visto que o próprio Deus, o próprio Jesus, a própria Bíblia faz menção dessa terra no aspecto original. Por exemplo, a ciência que vem estudando muitos milhares aí de anos, né, vamos dizer assim, fala que a Terra ela tem milhões de anos. Sim ou não? A ciência não fala que a Terra tem milhões de anos. E uma das coisas que a ciência mais gosta de citar é os dinossauros, né? E um dia me perguntaram, Ederson, mas sendo professor de teologia, a Bíblia dá uma ideia de que houve realmente dinossauros? Se você ler o livro de Jó atentamente, você vai ficar assustado. Lá fala de animais e seres que a gente não sabe definir que seres são esses e que animais foram estes que existiram. Está lá no capítulo 38, 39 do livro de Jó. Se você ler só esses dois capítulos do livro de Jó, você já vai encontrar animais ali que a nossa mente viaja, né? E os estudiosos da Bíblia dizem que esses seres, esses animais, possivelmente viveram na terra de Gênesis 1, versículo 1, antes da queda da terça parte dos anjos. Quando os anjos caíram na terra, né, foram precipitados no abismo, houve um impacto tão grande na natureza, no cosmo, que a terra ficou sem forma e vazia. Por isso que a palavra Haitá, ela está presente no texto, para trazer essa ideia que alguma coisa aconteceu, tá? Seja na doutrina cristã, para quem acredita na queda da terça parte dos anjos, ou seja na ciência, para aqueles que acreditam na teoria do criacionismo, do evolucionismo, ou do Big Bang, para ficar mais fácil, essa destruição que houve de alto impacto na Terra, que levou a Terra num estado de ficar sem forma e vazia. Deu para entender a importância dessa palavra? Então, qual que é a palavra original, então, que se encontra lá no texto em hebraico? É a palavra estava. Tá? O estava é o correto, porque ela define uma condição, ela não é uma permanência. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus não ia deixar ela sem forma e vazia. Deus ia restaurar. Então Deus cria no versículo 1, no versículo 2 ele faz o quê? Restaura. Olha que coisa interessante. Primeiro ele cria, aí a terra sofre esse impacto, depois ele vem e restaura. Tá? Próximo slide. Posso pular aqui? Tem alguma pergunta, se vocês tiverem? Tem alguma pergunta sobre a palavra Haitá? Pode perguntar. Se vocês quiserem, vocês me interrompem aí.
Volta lá, palavra terrom. Eu não coloquei em ordem, né? Vocês perceberam que eu não coloquei em ordem, né? Mas está lá a palavra terrom, que significa abismo, né? Mas antes da palavra terrom, irmã, coloca para mim o Salmo 90, versículo 2, só para a gente não ficar muito vago. Salmo 90, versículo 2, tá? Ainda falando da palavra haitá. Olha lá. Lembra que eu disse da terra original, de Gênesis 1, verso 1? Olha o que Deus disse aqui, olha que coisa tremenda no Salmo aqui, o salmista está dizendo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, e o mundo mesmo vamos lá de novo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Lembra da aula passada, para os alunos que não estavam aqui, para não ficar perdido, que eu falei do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Ainda eu usei a palavra grega lá, urânios, mesorânios, temporâneos, né? O primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Aqui, ô Daniel, o salmista está dizendo que Deus, ele era antes de formar a terra, antes de formar os montes. Quer dizer, antes de tudo existir, Deus já existia de eternidade a eternidade. Isso aqui é uma ideia de mundo, tá? E mais para frente nós vamos aprender. Por exemplo, na cultura judaica existem 7 mundos, tá? São as sefarotes, tá? São os mundos. As sefarotes são mundos. Então, aqui nós vamos aprender. E aí, eu vou dizer algo aqui para vocês que é chocante. E esses mundos era tido como heresia. A igreja, por exemplo, evangélica brasileira pregava que isso era heresia. Sabia disso? Há 20 anos, 30 anos, mais ou menos 30 anos atrás, pastor Benedito, quando se falava disso aqui, na questão de igreja, os pastores, eles expulsavam. Por quê? Não, isso é heresia. Hoje a ciência já prova. O que são esses mundos? São os planetas, né? A cada década aí se descobre um novo planeta. A NASA, né, já provou isso, né? Então, olha, imagina, Mercúrio, Júpiter, Marte, Saturno e outros planetas que eu nem sei quantos existem já, né, descoberto aí. Então, aqui está dizendo que ele é de eternidade a eternidade. Aqui é uma relação desses mundos que Deus criou. Quer dizer que Deus não criou só a Terra. Deus criou todas as coisas. As galáxias, Via Láctea, né? Eu não sou cientista para falar, nem físico, com propriedade sobre isso, né? A minha finalidade é falar de teologia. Mas todos esses mundos foram criados por um único Deus. E a Bíblia já falava sobre isso. E tinha gente que, por exemplo, olha só uma coisa aqui, uma curiosidade para vocês fantástica. Teve um cientista na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos da América, que ele demorou numa pesquisa aproximadamente com outros cientistas que vieram antes dele, que ele pegou essa ciência de descoberta, estudaram 50 anos as estrelas para descobrir do que as estrelas eram feitas. E aí chegaram 50 anos depois a descoberta fantástica. As estrelas são feitas do quê? De gases. Se eles tivessem acreditado no livro de Jó, não precisava ter estudado 50 anos. O livro de Jó tem mais de 3.000 anos escrito. E lá está escrito que as estrelas são feitas de gases. Olha a descoberta incrível que eles tiveram no século XX. As estrelas são feitas de gases. Era só ter lido a Bíblia. Era só ter acreditado na Bíblia. Só isso. Amém? Coloca aí Provérbios capítulo 8. Estou falando da palavra haitá para ser um pouco mais profundo. A partir do verso 21. Aí. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e encha os seus tesouros. Versículo 22. O Senhor me possuiu e os seus caminhos desde então, antes das suas obras. Está falando da sabedoria. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo. Isso aqui eu estou falando do que veio antes da criação. Fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu
fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha que coisa extraordinária. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando. Quando ainda compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Se alegrando, né? Regozijando ali, é se alegrando no seu mundo habitável. Mas que mundo habitável é esse? Lembra que eu falei? Esse é a eternidade, esse é o mundo que nós chamamos de eternidade. Deu para entender agora? Antes de tudo existir, a eternidade já existia. Entendeu? Por quê? Eu vou explicar aqui só para vocês terem uma ideia e se alegrar, depois vocês terem mais paixão pela Bíblia. Por que quando a gente fala que quando o justo morre, ele vai para a eternidade? Porque a eternidade, ela não tem passado e a eternidade não tem futuro. Tudo na eternidade é presente. Deu para entender ou não? Na eternidade não existe passado. Na eternidade não existe futuro. Tudo é presente. É por isso que Deus sabe o que você vai viver daqui 10 anos, 20 anos. Porque o que eu vou passar daqui 20 anos já está acontecendo diante dele como se fosse agora. Por isso que ninguém engana Deus. Por isso que ninguém mente para Deus. E é por isso que eu falo que Deus nos perdoa pelo nosso futuro, não pelo dele, porque Deus não tem futuro, Deus é eterno. Se ele é eterno, para ele sempre ele está no tempo presente. É por isso que Deus é o único ser, os anjos não podem fazer isso, mas Deus é o único ser que pode se mover na eternidade. O que é se mover na eternidade? Ele pode ir no passado quanto ir no futuro, porque para ele tanto faz o passado quanto o futuro, porque tudo para ele é como se fosse já agora. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 anos como um. Não muda nada. Não muda nada. E esse é o mundo habitável de Deus, a eternidade, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Vai lá. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve as instruções e sede sábios, não o rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas palavras, nas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui está falando, tá esse versículo, volta. Esse versículo, só para vocês terem ideia, ele está falando da eternidade que já foi, como que eu posso dizer, predita dentro do tempo do homem. O que é isso? Esse texto está falando aqui da entrada triunfal de Jesus. Olha só, Salomão conheceu Jesus quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo? Não, mas ele está falando, olha lá, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui está falando da entrada triunfal, quando Jesus entrou montado no jumentinho, que abriram as portas principais, né? As ombreiras das portas, ali havia muita gente, quando ele entra e é aclamado, né? Dizendo Hosana, o povo gritava, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Salomão já estava citando isso antes de acontecer, por isso que Deus é eterno. Deus estava cochichando no ouvido de Salomão, escreve aí. Porque o que você nem imagina que vai existir, que vai vir, que vai acontecer, eu já sei como vai ser. Olha lá, porque os que me acham, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, tá vendo? Tá falando de Jesus. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. O pecado é um estrupo, tá? Desculpa, é que aqui no português colocaram a palavra violentará. Mas no texto hebraico, se você for ler depois, você vai aprender a ler hebraico em nome de Jesus, esse texto está escrito assim, e o pecado é um estrupo para a alma. É uma violação da alma. É um abuso contra a alma. A sua própria alma lá. O que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Quer dizer que quem
rejeita as Escrituras, rejeita a fé em Deus, rejeita a salvação em Cristo, ama a morte. A sabedoria já edificou a sua casa. Olha só, já edificou a sua casa. Já lavrou as suas 7 colunas. Lembra que eu falei dos 7 mundos? Tá entendendo? Depois nós vamos aprender mais para frente sobre isso aqui. Já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas as cidades, dizendo: quem é simples, volta-se para cá, aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. Lembra do que Jesus citou lá? Não precisa nem ficar citando, né? Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, depois ele fala do vinho, né? Tudo isso aqui está no Novo Testamento, que tem misturado. Está falando do sacrifício, tá? De Jesus, do corpo, do sangue. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Tá vendo? Olha o que Salomão está dizendo. Você ficar repreendendo gente que gosta de afrontar a Bíblia, gente que gosta de ficar dizendo que Deus não existe, que Jesus é comedor de feijão. Salomão está dizendo, esse tipo de gente, você não repreende ele não. Porque se você repreender quem odeia Deus, quem odeia as coisas de Deus, ele se torna teu inimigo. É melhor você repreender o sábio, porque quando você repreende o sábio, ele te ama. Ele aceita ser repreendido. O tolo não. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Olha só, quando você ensina alguém que tem inteligência, que tem vontade de aprender, que tem vontade de conhecer as coisas de Deus de verdade, ele se torna mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará a sua doutrina, né? Aumentará em doutrina, quer dizer, em ensinamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá vendo? E o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Quer dizer, o justo e o sábio terão seus dias prolongados, viverão mais tempo. Se fores sábio para ti, serás sábio. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Quer dizer, se você for sábio para você, você vai ser sábio. Mas se você for um escarnecedor, volta de novo, irmão, não pula não. Se você for um escarnecedor, só tu te suportará. Quer dizer, o escarnecedor, só ele suporta ele, porque ninguém mais. Você viver do lado de uma pessoa que vive escarnecendo de Deus, escarnecendo do Espírito Santo, escarnecendo da palavra, escarnecendo de tudo, só ele para suportar ele. Aí tem muita gente que fala, por que eu vivo sozinho, ninguém vai com a minha cara? É porque eu sou realista, eu falo a verdade. Não, porque você é chato mesmo. Você é um escarnecedor mesmo. Por isso ninguém gosta de você, porque você precisa mudar. Essa é a realidade. O próprio Salomão disse que o escarnecedor, só ele se suporta, porque ninguém suporta ele. Tá entendendo? Vai lá. A mulher louca é alvoroçadora. Ixi. É simples e nada sabe. Vamos lá. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. Desde os dias de Salomão já tinha mulher fofoqueira, né? Colocar uma cadeirinha no lugar mais alto, deixa eu cuidar da vida de quem vai entrar, de quem vai sair. E põe-se a chamar os que vão pelo caminho aí, tá vendo? E que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte para cá. E os faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces. E o pão tomado, às escondidas, é agradável. Tá vendo? Mas nada sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem é atraído por esse tipo de gente que gosta de ficar falando mal da vida dos outros, elogiando quem não presta, andando com quem abraça o escárnio, a mentira. Olha lá, Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o teu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Vamos parar por aí, vamos voltar para o texto. Deu para entender ou não? Então a terra estava
Havia uma condição. Deus não criou nada sem forma, vazia e em trevas. Vamos lá, a palavra terron. Profundidade, profundezas, lugares profundos, abismo, oceano profundo, tal. Tá ali. Isso aqui é uma definição para a palavra terron, que é abismo, no português. Mas essa mesma palavra terron, ela é traduzida com outra palavra lá no livro de Jonas, capítulo 2. Coloca aí para mim. Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1, vamos encontrar o versículo. Olha que palavra terrível que é traduzida no capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Vamos lá, versículo de número 1. E orou Jonas ao Senhor, pode para o outro, estranho do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da sepultura. Tá? A palavra terron, ela é traduzida no hebraico também como sepultura. Agora, em outras versões, abre aí o livro de Jonas nas versões de vocês, vocês vão encontrar uma palavra mais feia do que essa, do que sepultura. Você já é essa? Vamos lá. Jonas está no fundo do mar, tá? Fundo dos oceanos. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que para quem nunca estudou teologia vai ficar espantado, outros vai achar ridículo, outro vai achar que eu sou doido. Mas é a teologia que ensina isso e até a própria ciência descobriu que isso é uma verdade. Durante muito tempo as pessoas achavam que o inferno era no seio da terra, tá? Mas a Bíblia aponta para o fundo dos mares. Pode ver que é o único. Você pode ver que o lugar insondável da ciência é o fundo do mar. Nem a ciência consegue descer ao profundo do abismo, quer dizer, ao profundo dos mares. Você tem uma ideia, já foi encontrado monstros, né? Assim é a definição científica, tá? Não estou falando bobagem. Mas foram encontrados monstros, segundo a ciência, que não existe na superfície da Terra. E um deles, que foi encontrado em 2014, através de um robô americano, ele exatamente bate com a figura de um demônio que aparece em Apocalipse, que tem rosto de homem, cabelo de mulher e cauda de escorpião, que medem mais de 2 metros de altura. Tá? Imaginam a face do bicho? Rosto de homem, cabelo de mulher e cauda de escorpião. Está lá em Apocalipse isso. Que quando Jesus vier para levar a sua igreja, os portais do abismo serão abertos, quer dizer, o fundo dos mares serão abertos. E esses demônios sairão do fundo do abismo para atormentar a terra por 6 meses. A Bíblia diz que a ferroada desses bichos, Apocalipse fala que o ferrão deles serão tão terríveis que os homens pedirão a morte e a morte fugirá deles. Você tem ideia? Está na Bíblia. E a ciência já descobriu isso. E quem fez essa descoberta não foi um cientista cristão, evangélico, não. São cientistas ateus que publicaram essa notícia. Tá, achou Jonas aí, né? 2, verso 2. Lê para mim na sua tradução. Disse ele, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura, gritei. Tá, dá só aí. A sua tá como? Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. Ó, do ventre da morte, do profundo do abismo, da sepultura, o seu do ventre do inferno, é isso? Tem alguma tradução aí diferente? Leia para mim, Daniel. Disse na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo. Princesa, na sua? Abismo. Ana. O peixe engoliu o livro do Jonas. Tem, a sua tá como? Achou ali, ó, ventre do inferno também, ventre do inferno. E algumas dizem Seol. Alguém tem Seol aí na sua tradução? Seol é inferno, tá? Em hebraico. Então tá, se vocês quiserem depois anotar, ó, então o abismo, ela pode ser traduzida como morte, sepultura, inferno, ou Seol, que Seol é inferno também em hebraico, tá? Então, sepultura, morte,
inferno, tá? Se vocês quiserem, essas são as traduções para a palavra, pode voltar lá, terron. Quer dizer, o terron, o abismo, o fundo dos mares, ele aponta para o inferno, para a morte, para a sepultura, né? O abismo. Então, é importante a gente pegar isso chama-se etimologia, tá? Eu já vou ensinar para vocês aqui, dentro dessa interpretação, a vocês usar algumas ferramentas, principalmente quem é pregador. Que eu vou falar agora é importantíssimo. Quando você vai estudar a Bíblia, você pega lá, por exemplo, a palavra, eu peguei ali, abismo. Aí, de vez de você só estudar o que significa a palavra abismo, no dicionário, vai dar a definição em português. Você coloca lá, etimologia da palavra abismo no hebraico. Se for no Novo Testamento, no grego. E aí você vai ter a raiz da palavra original, o que significa. Aí você vai pregar tranquilamente. Opa, agora eu entendi que essa palavra tem um outro sentido no idioma a qual ela foi escrita, tá? Vamos para o próximo slide. Agora a palavra que está ali é merahefet, tá? Está por cima, cuidar, supervisionar, pairar. A palavra merahefet lá que eu falei aqui, em português aparece se movia e pairava. Tá? Pairava e se movia. Atrapalhando isso aí, né, mano? Dá para ler lá? Eu coloquei até lá na palavra merahefet, que está lá em hebraico lá em cima, né? O men, tá o resh, tá o rei, tá o fei, tá o tav lá, são as letras que escrevem a palavra merahefet. Qual é o verdadeiro significado da palavra merahefet? Eu coloquei na frente lá, ó. Supervisão. Supervisionava. Por quê? Aí você vai entender por que essa palavra no original tem essa ideia de supervisionar, supervisão. Porque lembra quando eu disse que a terça parte dos anjos caíram no abismo? Então, no fundo dos mares. Então, o que o Espírito do Senhor fazia? Supervisionava. Porque, por exemplo, Satanás conseguiu tentar Eva. Nós não vamos falar sobre Eva e Adão hoje, vai ser uma próxima aula agora, que nós tiver, talvez na semana que vem a gente já entre nesse assunto. Mas hoje você vai perceber que o diabo só entra no jardim quando o Espírito passa a habitar no homem, porque aí ele deixa de supervisionar. Entendeu? Então ele deixa de supervisionar a face das águas, onde ficava o abismo, e passa a entrar no homem com um sopro, o Ruach HaKodesh, quando Deus assopra nas narinas do homem. Não vou falar detalhes dessa aula, que é muito legal, depois a gente vai aprender na próxima aula. Então, quando o Espírito do Eterno é soprado no homem, aí esse abismo ganha força, de tal forma que Satanás deixa o abismo para entrar no jardim. Entendendo? Então aqui a gente vai entender por que ele supervisionava, ele cuidava, para que esses demônios não invadissem o quê? A terra, tanto que a terra vai ser restaurada na ação do Espírito. Está entendendo? A própria ação do Espírito. Nós vamos ver lá Gênesis capítulo 1, versículo 3, né? E disse Deus, haja luz, houve luz. E aí Deus vai usando essa supervisão que o Espírito Santo tinha com a face das águas para poder criar, restaurar, né? Criou as aves do céu. Nós já leu na aula passada, não vou ficar repetindo, os animais domésticos, os animais selváticos, os répteis, tudo Deus vai criando, enquanto o Espírito Santo está fazendo o quê? Pairando. Tá? Até a questão da porção seca, lembra que eu falei na aula passada, Deus cria primeiro as coisas de cima, depois de baixo? Ele vai criando, vai chamando a existência, né? Pelo poder da palavra. Próximo. Palavra, lembra que eu falei que não está em ordem, né? Tohu vavorro. Aqui eu já falei lá, ó, Salmo 90, versículo 2, Provérbios, vai falar tudo sobre isso aqui. Que a terra ela não foi criada naquele estado de vazia e sem forma. Tá? Deus não criou nada horrível. Deus criou tudo perfeito. Gênesis capítulo 1 diz que tudo que Deus criou era bom. E viu Deus que era bom. E fez Deus e viu Deus que era bom. E viu Deus, fez Deus e viu Deus que era bom. E vai dizer assim, até o final do capítulo 1, que tudo que Deus formou era bom. Tá? Então, aqui deu para entender ou não?
Então, para concluir agora, e vocês chegarem ao entendimento, há uma divisão, se vocês quiserem anotar, do verso 1 para o verso 2, que nós chamamos de lacuna. Da palavra tohu vavorro, a palavra tohu vavorro é uma definição de que ela estava numa condição vazia e sem forma, porém ela seria preenchida, isso é, o vazio seria preenchido e teria forma. Deus não criou nada sem forma. Só que eu não posso falar da palavra forma agora, porque na aula que vem nós vamos usar essa palavra forma, ela tem uma profundidade na criação do homem muito grande. Quando diz lá, e formou o Senhor Deus. Nós vamos entender. E na próxima aula também nós vamos falar sobre imagem e semelhança, né? E lá no Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, verso 26, diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Agora é claro, não vou entrar em detalhe hoje, nós precisamos definir no hebraico o que é imagem e o que é semelhança. Porque nós estamos falando de um Deus que é espírito, né? E eu sempre digo, se Deus é espírito, ele tem imagem, né? Tem definição de imagem. Se ele é espírito, ele tem semelhança. A gente precisa entender o aspecto bíblico, de que nós chamamos isso de antropomorfismo, que são atribuições dadas a Deus em formas humanas, pastor Benedito. Por exemplo, Deus tem mão, sendo espírito, seria incoerente dizer que Deus não tem mão. Mas por que a Bíblia diz que Deus tem mão? As mãos do Senhor não estão agravadas para que não possa salvar. Porque Deus se fez se conhecer da humanidade, Deus deixou-se se conhecer da humanidade, deixando com que o homem atribuísse a ele essas atribuições humanas. Por exemplo, Deus tem ouvido? A Bíblia diz que sim, que Deus ouve e que os ouvidos deles não estão tapados para que não possa ouvir. Só que isso não significa que você está transformando esse Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, em um ser humano. Mas você está conhecendo os atributos de Deus através dessas atribuições. Tá? Porque Deus, ele é muito mais do que a filosofia, Deus é muito mais do que a ciência, Deus é muito mais do que a teologia que eu estou ensinando aqui. Você enquadrar Deus dentro dessa teologia, seja ela judaica, arminiana, calvinista, ou você enquadrar ela dentro de algum tipo de aspecto filosófico ou científico, é diminuir a grandeza de Deus. Está entendendo? Mas por que existe a teologia? É para você saber mais do que os outros? Não, é para você conhecer um pouquinho de Deus, porque através da teologia e dessas atribuições que a Bíblia dá a Deus, ele se fez conhecer. Eu vou dizer para vocês o que os rabinos dizem, e isso é extraordinário. Os rabinos falam que Deus, quando foi escrever através, né, da sua inspiração, através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, a Bíblia, as Escrituras, Deus teve que auto se diminuir. Ele sendo Deus, ele se compactou. Entendeu? Ele disse, eu vou me diminuir para que o Benedito possa conhecer ele. Eu vou se diminuir para o Daniel conhecer eu. Eu vou se diminuir para a Patrícia entender um pouquinho de quem eu sou. Mas isso significa que tudo que nós sabemos de Deus, no aspecto teológico, seja ele na exegese, na hermenêutica, na homilética, seja ele apologeticamente falando, teologicamente, seja bacharel, mestrado, doutor em divindade, tudo que um pregador, um professor sabe sobre Deus ainda é muito pouco perto do que realmente Deus é. Está entendendo? E é isso que a gente tem que entender. Deus é maior do que o que eu estou falando aqui, sem dúvida. O que eu sei talvez seja 0,5 de milésimo de, sei lá, de quantos realmente eu posso definir. Talvez não seja nada perto do que Deus é. Eu contava esses dias uma experiência de um amigo que decidiu subir um monte lá em São Paulo, e ele falou, vou sozinho no monte, subir uma montanha, Jennifer, para ficar 40 dias. Ele disse, Moisés foi e ficou 40 dias, eu vou ficar 40 dias, oração, jejum, Moisés não foi melhor do que eu vou lá. Aí quando ele estava lá, fazia uns 10 dias, quase morrendo, só com água, e olha que Moisés nem água levou.
Ele falou para Deus, Senhor, Moisés não era melhor do que eu, não. E o Senhor mostrou a sua glória para Moisés, o Senhor podia mostrar a sua glória para mim. Aí Deus falou para ele, sai da tenda. Ele tinha levado uma cabana, né, uma tenda. Na hora que ele saiu, ele disse que olhou para o céu e ele viu que o céu se abriu e vinha uma linha de trem que vinha até a entrada da tenda que ele estava. E ele, assustado, olhando para aquela linha de trem, né, uma visão que ele teve, veio um vagão, sabe, aquelas locomotivas cuspindo fogo. E ele olhava, procurava os vagões e não encontrava. A locomotiva era tão grande que não tinha vagão, era enorme, gigante, gritando, e ele ficou apavorado, não conseguia se mexer, e ele olhou, começou a ver um vagão atrás do outro que não tinha fim, vindo do céu, e aquela locomotiva veio, entrou na tenda e bateu nele, ele desmaiou. Aí ele acordou. Quando ele acordou, ele foi orar, falou, Deus, o que aconteceu? Deus falou, faz 3 dias que você está desacordado. Aí ele todo feliz falou assim, o Senhor mostrou a sua glória para mim? Ele falou, não, eu mostrei só meu dedinho mindinho. Moisés viu minha glória, você só viu um pedacinho do meu dedinho mindinho. Está entendendo? Então, Deus, ele é muito mais. Né? A gente estuda teologia para a gente não ser enganado pelos falsos profetas que tem aí, pelos falsos pastores que tem por aí, né? Falsos pregadores que tem por aí. É por isso que eu estudo teologia, porque eu não quero ser enganado. Há 20 anos eu estudo a Bíblia, mas tudo que eu sei ainda é pouco, porque ao longo da minha vida pregando por aí, eu já vi professores que sabem 1 milhão de vezes mais do que eu, e que se considera nada também, perto do que realmente as Escrituras é. Com uma fonte inesgotável. Então não pense em você, se você tentar definir Deus dentro de um padrão de mentalidade humana, dentro de uma resposta humana, você está reduzindo Deus a nada. Aí eu não concordo porque eu acho que... Bom, Deus é muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? Então a gente precisa... quando eu estudo a Bíblia, eu falo que eu me apaixono mais ainda por Deus. Passo a amar mais esse Deus, porque eu vejo que Ele é muito maior do que eu pensava. E talvez, na verdade, o que eu penso ainda não alcança a grandeza que Ele é. Né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Olhar para a Bíblia e dizer, poxa, um Deus tão tremendo, que se deixou ser conhecido por letras humanas, por experiências humanas. Né? Um Deus que criou anjos, que são eternos, e ainda se preocupa com um mero mortal que nem eu. Eu falava esses dias para minha benção que ela deu risada. Um dia eu estava num lugar e veio um rapaz que era ateu e falou para mim, se Deus é tão poderoso, por que Ele criou anjo de guerra? Eu falei para ele, não precisar levantar do trono e perder tempo com uma porcaria que nem você, meu irmão. Acho que Deus, sendo poderoso, vai descer lá do trono porque tem alguém aqui que não crê nele. Acho que Deus está preocupado com isso, irmão. E que tem gente que pensa, né, que Deus está lá no trono, imagina Deus olhando para a terra dizendo, fulano é ateu. Não, irmão. Eu sem Deus eu não sou nada, irmão. E Deus sem eu continua sendo Deus. Tem gente que acha que Deus criou o ser humano só para adorar, e que Deus se alimenta de adoração. É um Deus que está lá numa cadeira, sentado no trono, dizendo, se ninguém me adorou hoje, eu estou triste. Você acha que Deus está... Ninguém deu um glória a Deus. Você acha que se a humanidade se calar por um dia e não der um glória, um aleluia, você acha que Deus vai ficar triste por isso, irmão? Cabe a nós, o louvor, a adoração, nada mais é do que um ato de gratidão a Deus. Não é porque Deus precisa do meu glória, não. Deus não precisa do meu glória, não, irmão. Deus não precisa do meu aleluia. Se eu ficar 10 anos sem orar na minha vida, Deus não vai ficar preocupado com isso, não. Isso é uma ideia humana. Mas quando eu me relaciono com Ele, aí eu desfruto de um pouco da sua virtude, que nem aquela mulher que tocou em Jesus. Jesus falou, alguém me tocou diferente. Senhor, todo mundo está te tocando. Não, essa me tocou diferente. Mas a multidão te oprime. Não, saiu virtude. Quer dizer, quando eu toco, pela fé, pelo amor, pela gratidão, pela rendição, por reconhecer que Deus eu desfruto de coisas gloriosas.
que o mundo não pode desfrutar, que o dinheiro não pode desfrutar, que a fama não nos leva a desfrutar. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós cremos. Ele é maior do que qualquer ciência, filosofia ou teologia. Vamos lá de novo, irmã? Acho que era a última, né? Era a última. Então vamos lá. Coloca o capítulo 1 de Gênesis agora. Vamos fazer aquela balança para a gente começar a concluir a aula de hoje. Tá frio, né? Lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara, Elohim, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Já expliquei isso aqui. A palavra princípio, que eu falei que era Bereshit, quem lembra? Né? Quem estava na aula passada? Quem não estava, melhor dizendo, quem não veio? Essa palavra princípio aí é a palavra Bereshit, tá? Na aula passada eu falei da tradução da palavra Bereshit como cabeça, sim ou não? Resh, Rosh, né? Que é a palavra Reshit ali. Só que é o seguinte, eu cheguei a falar da palavra shit no final? Não falei. Homem, né? Então o que acontece? O homem é o cabeça da casa. Até no primeiro versículo fala isso, né? Que Cristo é o cabeça do varão e o varão é a cabeça da mulher. Tá lá, ó, a palavra princípio, tá? Ali foi estabelecido tudo, não é só isso não, tá? Todo princípio, a ideia aqui cultural da nossa língua portuguesa, é estabelecido no primeiro versículo. Se ele é o cabeça, todo princípio é estabelecido a partir de quem? De quem criou. Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil, e mais ou menos aí mais de 180 nações hoje no mundo, elas têm as suas leis baseadas na onde? Na Bíblia. Nas leis de Moisés. Tem país aí que é considerado o país do ateísmo. Mas por que eles pegaram a Bíblia para formar as leis deles se eles são ateus? Eles são à toa. Ué, é verdade. Tem país aí que o cristianismo é proibido, mas a lei deles, que foi formalizada, seja na monarquia, seja no parlamento, seja na política daquele país, eles tiraram da onde? Não matarás. Qual é o único livro, o livro mais antigo, o primeiro livro a dizer não matarás? A Bíblia. Qual é o único livro que fala não cobiçarás a mulher do teu pobre, não adulterarás? A Bíblia. Não darás falso testemunho. Podia citar um monte de lei aqui, né? São 613 que Moisés escreveu, que serve de modelo para as nações no mundo todo. E aí tem alguns engraçadinhos que dizem, Deus não existe. Ué, por que você pegou a Bíblia, então, para estabelecer lei? Aí tem uns que dizem que Jesus não existe, né? Esse dia eu encontrei um que falou assim, Jesus nunca existiu, não. Prova para mim que Jesus existiu. Eu falei, ué, a própria história, não precisa nem eu provar na Bíblia, a própria história diz que ele existiu. Você pega lá para falar, por exemplo, da idade do bronze, a idade, né? O que está escrito lá? Antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai na escola, até na escola os ateus ensinam isso. É ou não é? Não existe o antes de Cristo e depois de Cristo? Se ele não existiu, por que colocaram isso então? Na história? Por que os filósofos falavam antes de Cristo e depois de Cristo? Então, vamos lá. Versículo 3. O 2 nós já leu. E disse Deus, né? Vai Homer, Adonai, vai Rior, tá lá. E disse, Deus haja luz e houve luz. Esse versículo aqui, deixa eu já trazer para vocês, para na próxima aula não citar, tá? A palavra haja luz ali, tá? A palavra haja é trazer a existência. Agora, essa luz aqui, essa luz não era luz cósmica, tá? Existe uma divergência na teologia entre um grupo de teologia e outro acerca da palavra luz aí, que é a palavra or, né? Verrior aí. Tem uma divergência, porque existe um grupo pequeno de teólogos que diz que essa luz é cósmica. Mas não tem como ser cósmica. Por quê? Eu vou dizer, quando que foi que Deus criou a luz? Foi no primeiro dia da criação, sim ou não? Mas, se Deus criou a luz no primeiro dia da criação,
Como essa luz pode ser cósmica, se, por exemplo, se o Sol, a Lua e as estrelas só foi criado no quarto dia? Quer ver? Você sabia disso? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 15. Olha lá aonde que a luz vai aparecer. A cósmica, tá? Que é definido como os astros. E sejam para luminares da expansão dos céus para luminar da terra, assim foi. Vai lá, continua. E fez Deus 2 grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Está falando do sol e a lua. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar para governar a noite, e fez as estrelas. Continua. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Continua. E para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Continua, olha que interessante. E foi tarde de manhã o quarto dia. Viu? Como não há como correr. Então essa luz aqui do versículo 3, volta para o verso 3, não pode ser a luz do verso de número 19, tá? Volta lá no verso 3, irmã. Verso 3. Não pode ser essa luz. E você vai ver que lá no verso 19 vai dizer que a luz do verso 19, ela também fez separação entre o dia e as trevas. Da mesma forma que o verso 4 vai falar da luz do primeiro dia, olha lá. Próximo. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. É o mesmo versículo. Vocês nunca pararam para meditar nisso, né? Mas que luz era essa? Então vamos lá, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Vamos descobrir que luz era essa. Pode perguntar. No início você falou que a criação, Deus estava criando tudo na cabeça dele. Sim. Só o verso 1, o capítulo 1. O capítulo 1 todinho. Ele está dentro da cabeça de Deus. Porque eu expliquei na aula passada, e vocês vão se lembrar, guarda isso, pelo amor de Deus, que eu vou dizer. Para o ser humano, as coisas só são existentes a partir de que elas sejam palpáveis. Não é assim? Foi a partir daí que o catolicismo inventou os seus ídolos. O ser humano gosta de coisas palpáveis, né? Uma imagem de ouro, uma imagem de prata, uma de madeira, uma de gesso, entendeu? E aí a Bíblia fala que os deuses deles são palpáveis. Ainda que tenham boca e não fala, ainda que tenham ouvidos e não ouvem, ainda que tenham olhos e não vê, ainda que tenham pernas e não andam, eles gostam de coisas palpáveis. Só que para Deus a gente tem que entender, por isso que eu estou dizendo, eu não posso tratar Deus como um homem. Então para Deus as coisas já são existentes antes delas existirem. Eu ainda falei aqui, por exemplo, todo milagre que aconteceu no Novo Testamento, se você for ver no decorrer da Bíblia, eles foram provocados no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é o perfeito. Aqui é sombra. A Bíblia trata o mundo físico como sombra. Uma sombra não é perfeita, ela tem as suas imperfeições. Se você vivenciar um crime e você enxergar só a sombra do criminoso, você consegue identificar ele na frente de um juiz? Não, porque a nossa sombra ela é distorcida, tanto que na queda do pecado nós vamos aprender a imagem do homem foi desfigurada pelo pecado, se tornou uma sombra desfigurada, ninguém consegue definir ninguém pela sombra. Eu posso olhar a sombra ali, a minha sombra, e falar mais ou menos a altura, que é um pouquinho gordinho, usa óculos, mas você não consegue identificar aquela pessoa. Se você filmar a sombra de uma pessoa e depois pegar várias mulheres ou vários homens e colocar para identificar quem que é o dono daquela sombra, eu vou falar para você, em 1 milhão alguém vai conseguir definir. Né? É difícil definir alguém pela sombra. Então é importante a gente entender isso, que a Terra ela já existia no plano espiritual. Tá? Porque Deus não pode... Se eu não acreditar nisso, eu vou dar aqui um argumento forte para vocês que estão estudando teologia, se alguém vir questionar, você pode
usar o seguinte argumento. Isso é um argumento verdadeiro, Daniel, que você que é cantor e gosta de letra. Olha, um dos maiores argumentos que eu gosto para esse tipo de assunto. A questão é o seguinte: se eu não acredito que as coisas que existem já existiam antes da existência, eu estou reduzindo a Deus a alguém que não tem conhecimento de causa. Um exemplo, o homem pecou, Deus foi apanhado de surpresa. Você imagina Deus entrando no jardim: Adão, por que você fez isso, meu filho? Eu não falei para você não fazer. Ô, diabo, por que você se rebeliou? Como se Deus fosse apanhado de surpresa pelos fatos ocorridos, pelas atitudes do homem. É por isso que eu falo, você nunca vai surpreender Deus pelo bem que você faz, mas você também nunca vai surpreender a Deus pelo mal que você comete. Deus não pode ser surpreendido pela minha bondade. Só que a Bíblia diz que Deus amou tanto o homem, tanto o mundo, que ele deixou, olha só, ele deixou o homem ter em si satisfação, contentamento. Sabe o que é? Eu orei, aí quando eu levanto e falo: nossa, Deus me ouviu. Ele ia ouvir mesmo. Mas você tem aquele contentamento, aquela alegria de sentir que Deus te ouviu, né? Que você teve um diálogo com Ele. Mas isso tudo Ele fez por amor. Eu defino isso como uma criança que está atrás da cortina quando o pai chega lá do trabalho e ele coloca os pezinhos para fora. E aí o pai chega, a esposa olha para o marido e fala... Aí o pai começa a procurar. Cadê o neném? Mas ele já viu o neném, ele já sabe onde está o neném. Mas ele quer... E a criança está tudo feliz, achando que o pai não viu, né? Tipo o Adão atrás da árvore. Adão, onde você está, Adão? Deus já sabia que ele tinha pecado. Mas Adão, cadê você, Adão? Isso é irônico. A Bíblia é escrita esse texto no hebraico de forma irônica. É como se Deus estivesse brincando com Adão. Vamos ver se ele vai reconhecer o que ele fez. Quando Deus pergunta onde tu estás, não é porque Deus não sabia onde Adão estava depois do pecado. É porque Deus queria que Adão saísse de trás da árvore e disse: ô Senhor, eu fiz merda. Desculpa a expressão, caguei, sentei em cima. Está entendendo? Não era para ter feito isso, não. Essa é a ideia do texto. Mas aí a pessoa que limita a Deus vai dizer: ah lá, Deus não sabia onde Adão estava, ele está perguntando. E quando Deus pergunta, não é porque ele não tem a resposta, é porque ele quer saber da tua boca qual é a resposta que você vai dar a ele. Está entendendo? Não é que Deus não saiba dar resposta, é que ele quer saber qual tipo de resposta, de desculpa que eu estou a fim de dar. Vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nós já leu na aula passada, continua. Ele estava no princípio com Deus. Não, tá certo, é aí mesmo, é aí mesmo. Vai lá pro 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que coisa extraordinária. Na aula passada eu falei sobre isso. Estava a vida, e a vida era a luz dos... Nele estava... Quer dizer, e a luz resplandeceu nas trevas. Volta de novo, irmã. Em nome de Jesus. Tá rápida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então vamos ver quem que era a luz de Gênesis 1:3. E a luz resplandeceu ou resplandece nas... E as trevas não a compreenderam. Deixa eu explicar isso aqui, irmão. Tá, isso aqui é muito sistemático, então eu vou ser bem calminho, porque a aula já está acabando, eu tenho mais 10 minutos. Né? Nosso combinado até 9h15, é isso? Também posso falar mais 10? 9h06 agora. Olha lá. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a... Está vendo que a luz e as trevas de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, não pode ser a luz cósmica, quer dizer, dos cosmos. Não pode ser a luz das estrelas, não pode ser a luz do sol, não pode ser a luz da lua, né, o reflexo do sol na lua, enfim. Não tem nada a ver com os astros, com o cosmo ali. Por quê? Quando João diz que as trevas não a compreenderam, está falando que quando Deus foi restaurar a terra,
lembra dos demônios que já haviam caído? Porque Deus criou os anjos primeiro, irmão. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que vai fazer vocês até pirar agora, né? Alguém vai ficar algumas horas pensando amanhã. Deus criou os anjos primeiro do que os homens, sim ou não? Criou? Sim ou não? Sim, né? Então quem se parece com quem? É o homem que se parece com o anjo ou é o anjo que se parece com o homem? O anjo se parece com o homem. O homem se parece com o anjo. Se os anjos foram criados primeiro, quem se parece com quem? Os homens se parecem com os anjos. Quer um exemplo? Se você pegar os querubins, ele tem face de homem. É por isso que ele pode se transfigurar. A Bíblia diz que um querubim ele tem face de leão, face de águia, face de boi e face de homem. Quando Deus criou, vamos colocar aí Lúcifer, né? Lúcifer não existe na Bíblia, tá? Vamos ficar para uma próxima aula, mas como todo mundo conhece, Lúcifer é a invenção do catolicismo, né? Não tem Lúcifer na Bíblia. Mas vamos lá. Vocês conhecem como Lúcifer, fica mais fácil. Quando ele criou esse querubim, Ezequiel 28, Isaías 14, que é Satanás, Ratassã, no hebraico chama-se Ratassã. Deus já colocou nele a face do homem. Porque Deus já sabia que ele ia perder o jardim para o homem. Isso aqui fica para a próxima aula, está na Bíblia, tá? Não é heresia que eu estou dizendo, não. É por isso que você acha que o diabo odeia tanto o homem, porque tem gente que fala que o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, irmão. Tira isso da sua mente. Deus não tem inimigo. A Bíblia diz que Deus vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. A Bíblia diz que diante de Deus Satanás treme e estremece. E para fazer alguma coisa ele tem que pedir. Ele é mais obediente do que o homem. O homem não pede nada para Deus, vai fazendo tudo do seu direito. O diabo não, ele pede. Posso tocar, posso fazer, posso tentar, posso fazer isso, não, vou, não vou, piso, não piso. E a Bíblia diz que ele é obediente, mais do que o homem. Até o final do curso você vai mudar muita coisa na sua mente. O homem é mais desobediente que Satanás. Porque o inferno que foi criado para Satanás, o homem vai para lá de intrometido, de bicão. Não foi criado para o homem. Está entendendo? Então nós precisamos entender esse aspecto. Quando diz lá que as trevas não compreendeu, porque quando Deus começou a restaurar, Daniel, a terra, as trevas falaram, o que Deus está fazendo? Só existiam eles. Já não tinha mais dinossauros, já não tinha mais nada. Vamos colocar assim, a terra original havia se definhado. A terra estava vazia, sem forma. Aí Deus começou a restaurar. Por isso que o texto diz, e as trevas não a compreendeu. Porque quando aqui Jesus se manifesta como essa luz de Gênesis 1:3, as trevas ficou confusas. Porque no Antigo Testamento Jesus não era conhecido como Filho de Deus. Entendendo? Você vai ver que as únicas expressões que se dá a conhecer Yeshua, Jesus, no Antigo Testamento é anjo do Senhor. Anjo do Senhor, o Jacó que lutou com o anjo do Senhor, depois aparece a Manoá, que é o pai de Sansão, a mãe de Sansão. Aí ele pergunta, qual é seu nome? Ele diz, por que você quer saber meu nome? Visto que eu sou maravilhoso, entendeu? Aí ele fala, eu lutei com Deus, Manoá vai dizer também, e sobrevivi, anjo do Senhor. Depois na guerra, Josué está lá no campo de batalha com a espada no livro de Josué, ele disse, veio o anjo do Senhor e Josué pegou a espada para o anjo do Senhor e falou, você é por mim ou contra mim? O anjo deu risada, falou, como é que é? Está entendendo? Você vai ver essas expressões. Então as trevas não compreendeu. Uma coisa que você precisa entender é que o diabo nunca teve certeza se Jesus realmente era Deus ou não. O diabo não sabia. Porque todos os homens que nasceram foram tentados por ele, e todos pecaram. Quando Jesus foi nascer, olha só o que o texto bíblico diz. Que deu um nó na cabeça de Satanás. O livro de Apocalipse aponta isso. Porque quando Maria foi dar à luz, os anjos desceram para cantar louvor. Aí o diabo pensou, mas calma aí. Como é que os anjos do céu estão descendo para cantar louvor para esse menino que nasceu, se a mãe que casou com José foi mãe solteira? Ninguém sabe quem é o pai desse menino.
O diabo ele não é onisciente, onipresente. Porque até a Maria dar à luz, o diabo não estava preocupado. Ela apareceu grávida, José está assumindo um filho que não sabe. Ela disse que foi gerada pelo Espírito Santo. Então os demônios pensavam, é mais um chifrudo que vai assumir filho dos outros. Mas aí Jesus nasce em Belém e os anjos vão tocar louvor. Está no livro de Apocalipse que os anjos cantaram no dia do nascimento de Jesus. Aí ele ficou preocupado, disse, mas quem é esse menino? Aí Herodes vai lá e tenta matar, ele vai para o Egito, fica no Egito, volta. Tanto que na tentação de Jesus, você vai ver, se tu és o Filho de Deus. Não é que ele queria causar uma dúvida, ele tinha dúvida. Ele só vai descobrir que Jesus era realmente o Machia, segundo o próprio apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, quando Jesus morre. Porque Jesus está na cruz lá, e o diabo está lá. Vai morrer. Mas procurando algum pecado. Só que aí a Bíblia diz que quando ele morre, Pedro vai citar isso, que o diabo descobre a partir do sermão de Pedro. Tá revelado. E vocês querem ver o texto ou não? Quer ver? Vocês já leram, nunca prestaram atenção, né? Atos capítulo 2, versículo 27. Mas aqui vocês já entenderam que as trevas estão falando do mal, a luz está falando do bem, está falando de Jesus, está falando dessa guerra. Vai lá. Pois não deixarás, Pedro está dizendo, de Jesus, tá? Não deixarás a minha alma no... Alma de quem? De Jesus. Porque todo homem que pecava, a sua alma ia para onde? Para o inferno. Vocês têm que entender que antes da cruz, ninguém foi para o céu, nem Daniel, nem Jeremias. Todos esses profetas que a gente vê na Bíblia, todos pecaram, Paulo falou, e foram destituídos da glória. Todos que morreram estavam no inferno. O que Jesus fez foi pegar a chave da morte do inferno e tirar aqueles que aguardavam em esperança a redenção da sua alma. Porque sem Jesus, eles estavam no inferno até hoje. Isso ninguém fala, né? Porque as pessoas acham que lá no Antigo Testamento, quem morria e acreditava em Deus ia para o céu. Não tinha, não. Não tinha. Para ir para o céu, né, vamos usar esse termo, tinha que cumprir a lei. Abraão cumpriu a lei? Mentiu. Isaac cumpriu a lei? Moisés cumpriu a lei? Matou. Davi cumpriu a lei? Adulterou e matou. Todos pecaram. Paulo falou, não tinha um justo sequer. Um justo sequer. Ninguém. O homem da Bíblia do Antigo Testamento que você mais admira, se Jesus não tivesse morrido por nós e por ele estava no inferno. Do mesmo jeito. Sendo admirado por você ou não. O Jacó que lutou com Deus, quando morreu, foi para lá. Ali, ó. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deixa eu citar isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui é profundo. O teu santo veja a corrupção. No grego aqui está falando do apodrecimento do corpo, da carne. Quando o ser humano morre, ele tem uma bolsinha na virilha. Todo ser humano, homem, mulher, criança, que quando você morre, ela estoura. E os vermes que estão dentro dessa bolsa, isso é medicina, você pode estudar. Ele passa a cair na região sanguínea e ele vai comendo a carne de dentro para fora. Por isso que a pessoa, com 40 minutos depois que morre, vai inchando, aí explode até essa bolsinha explodir. E aí os vermes começam a fazer aquele trabalho que é como é que é? Exatamente esse nome aí. É isso aí, irmã. Falou em língua agora. Mistério. Fala de novo, irmã. É exatamente isso aí. Então essa parte aqui, que o teu santo não veja a corrupção, é que quando Jesus ficou com o corpo lá no sepulcro, ele não viu a corrupção. O corpo dele não apodreceu, não explodiu, não inchou. Entendeu? Porque não havia nele o quê? Pecado. Entendeu? Aí não. Então, detalhe: a alma que pecar morrerá, não está escrito na Bíblia? Toda alma que pecar, essa morrerá, e a alma que não pecar viverá eternamente. Era isso que preocupava o diabo, porque ele sabia que se um dia alguém não pecasse, cumprisse a lei e não pecasse, teria o direito de viver eternamente. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai descer lá no inferno sem pecado, aí a alma dele não pode ser aprisionada lá. Vamos continuar o versículo, quer ver? Continua. 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, a tua face me encherá de júbilo. 29.
Homens e irmãos, sejam-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Lembra da palavra sepultura lá, Seol, inferno? Foi para o inferno, tá? É assustador isso, mas é a Bíblia. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Continua. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo. Agora ele está falando da ressurreição, que a sua alma não foi deixada na onde? Nem a sua carne viu a... Vamos lá, de novo, por quê? Vai lá, não, pode ir, o 32. Deus ressuscitou a este Jesus, que de todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vos agora vedes e ouvides. Porque Davi não... Mas ele próprio disse, o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Agora vem o versículo-chave. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por quê? E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Continua. E disse Pedro, arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Continua. Porque a promessa que vos diz a respeito de vós mesmos, filhos, todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Continua. E com muitas outras palavras, isso testifica e exorta, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram... Pode ir. Vamos achar o versículo aqui. E perseveraram na doutrina. Pode ir. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Eu acho que o versículo que está nessa versão é diferente. Vamos acompanhar. Volta lá para mim aquele versículo lá. Não deixará sua alma no inferno lá. Vamos acompanhar. Aí você abre aí na sua Bíblia, aí, Atos 2. Vamos ver as versões. Acho que é o... É o 31, né? Aqui. Antemão, isso está resultado de Cristo, que não deixar sua alma no inferno. Tem que ser só... Olha lá. Em algumas versões diz assim, e não deixar... Eu acho que... Como está na King James aí, ô, irmão? Acho que é King James, é Jerusalém. King James? Nessa previsão, diz da ressurreição, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne. Exatamente, não foi deixada no Hades, no inferno, tá? A Bíblia diz que a morte não pôde deter. Tem uma tradução que diz assim, nem a morte o pôde deter, porque mesmo com os agrilhões da morte, ele rompeu porque a sua alma não poderia ser detida no Hades. Quer dizer, o texto grego está dizendo que a morte não podia prender a alma de Jesus no inferno porque não havia nele o quê? Pecado. Não havia corrupção. Então, é como lá no... Eu não acho que a menina ali deve estudar um pouco sobre isso. Mas no ML, quando a pessoa morre, eles fazem um exame lá que abre o corpo da pessoa. Como é que fala aquilo lá? Autópsia. Para verificar... É autópsia, isso mesmo. Para verificar a causa da morte. Isso aqui, no grego, é extraordinário. Ele está dizendo que quando o ser humano morre, a alma dele passa pela autópsia no inferno, para verificar qual tipo de pecado que levou ele para o inferno. E aí, se não há causa da morte, quer dizer, não há pecado para ele estar lá, ele tem que ressuscitar. Ele tem que viver eternamente. Você está entendendo? Então é aqui que o diabo descobre, tá? A Bíblia, você está na Almeida ainda. Achou aí, ô jovem, na King James? Ó, Jerusalém.
Olha lá, antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, acho que é a mesma, né? Isso, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu, olha lá, decomposição. Tá vendo o que eu estou dizendo? Essa versão do grego. O corpo de Jesus não entrou em decomposição porque a alma dele não podia ficar presa, aprisionada. Porque ele é a luz. E é por isso que a Bíblia diz lá em João que as trevas não compreenderam. Como é que pode? Ele morre, a mãe casa grávida e tudo. Os fariseus, que eram os religiosos da época, faz de tudo para crucificar. E quando ele chega no inferno, tem pregador que é sensacionalista, né? Eu vou terminar agora a aula, mas você já ouviu o pregador dizer assim, que quando Jesus estava na cruz, teve festa no inferno, né? Mentira! O inferno estava desesperado, porque estava todo mundo procurando. Qual pecado ele cometeu? Ele falou mal da mãe dele? Não. Ele brigou com... Não. Que pecado ele... Eles estavam buscando. E não encontravam um pecado. Então era um desespero para o inferno alguém chegar lá sem pecado. Porque se alguém chegar lá sem pecado, tem o direito de tomar a chave do inferno e da morte. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita sozinho. Sabia disso? Ele ressuscita com os mortos, os santos do Antigo Testamento. Você sabia disso? Coloca aí para mim, ô irmã. Se eu não me engano, é Mateus capítulo 27, que fala da ressurreição. Deixa eu lembrar. Vamos ver esse texto? Você já leu, né? E nunca prestou atenção nesse texto, né? Mateus 27, um dia que amanheceu, os líderes jovens. Vai indo, irmã. Vai descendo. Pode ir. Vai lá para o final, lá. Vê os... Depois da cruz. Aí, ó, tem Jesus, vai. Aí, deixa eu ver. Olha lá, olha o texto. Depois que Jesus morreu, aí ele vai usar, olha lá, quando ele morre primeiro, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido, o que aconteceu na morte de Jesus? E continua, tem mais, olha lá, e deixando a sepultura, que é inferno, Hades, Seol, tá? Logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já tinha lido isso na Bíblia? Por isso que Jesus precisava morrer, para ir lá ressuscitar o Daniel lá que estava no inferno. E sem a morte de Jesus, ele não podia ter direito de sair de lá. Para tirar o Isaías do inferno. É a realidade. Está entendendo? Para tirar o Davi de lá, senão o Davi estava lá no inferno até hoje. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala, por exemplo, que Abraão, ele viu, né, os dias de Jesus e se alegrou. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia fala que os santos aguardavam a recompensa da promessa, a recompensa de sua fé. Pode falar, Daniel. Não contém demônios, mas nós vamos falar isso numa outra aula, né? Eu sei que você está ansioso aí, senão... A Bíblia fala de 3 infernos, tá? Nós vamos explicar isso mais para frente para vocês entenderem, tá? Esse inferno que essas pessoas estavam não tinham demônios. E na verdade, até hoje, o inferno que as pessoas vão, que o drogado, o assassino, as pessoas que morrem sem Cristo, a gente fala que foi para o inferno, lá não tem demônios não, tá? Isso é uma mitologia pregada por muitos pregadores aí, e tem gente que come uma batata e uma farofa à noite, tem um pesadelo, fala que chegou no inferno, viu o Michael Jackson sendo atormentado por demônio, viu as irmãs de unha pintadas sendo arrancada a unha com o negócio lá do capeta. Isso é tudo conversa. Não, as almas que morrem sem Cristo não estão sendo atormentadas por demônios. Mas eu não vou explicar isso hoje, mostrar os textos bíblicos, porque a aula acabou. E nós estamos falando de Gênesis. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Então, quando você vir... E outra, quando você ouvir aí na internet alguém dizendo assim que foi arrebatada para o inferno,
Mentira. Só um entrou lá e saiu de lá, Jesus, que não tinha pecado. Toda alma que foi no inferno, seja arrebatado, seja morto, nunca mais de lá sai. Isso é conversa de quem não tem base bíblica, de quem anda tendo ilusão, fanático aí, que não tem conhecimento bíblico. E tem gente que escreve até livro falando que foi arrebatado e foi levado no inferno. Mentira. A Bíblia desmente isso, tá? Só Jesus morreu, desceu ao inferno, saiu de lá, tirou as almas que aguardavam a redenção e pronto. Quem for para o inferno hoje, seja até em sonho, é perigoso ficar lá, hein? Não é bom nem sonhar com o inferno. Começa a sonhar com o inferno, daqui a pouco já fala que foi arrebatado.